Graça e paz, queridos. Tudo bem com você, pessoal? Deus te abençoe nesse dia. Estamos conversando aí, quero continuar conversando com você a respeito desse assunto tão atual, né? Acredito que é atual em todo o tempo. A gente está falando sobre o medo, e aí nos últimos vídeos a gente vem falando sobre o amor de Deus, a revelação do amor de Deus está escrito. Meu irmão, no amor não há medo, o perfeito amor lança fora todo medo. Então a gente precisa entender que o amor de Deus ele é incondicional, ele é imensurável por nós, ele chega a ser, a gente comentou sobre isso, ele chega a ser indecente, né? Porque nós não tínhamos nada para oferecer a ele, mas ele decidiu nos amar, ele nos amou, foi uma decisão do seu amor, da sua soberania, da sua misericórdia, da sua graça, né? Ele viu a humanidade, a Bíblia diz que a humanidade estava sem Deus, afastada, mas em Jesus nós fomos reaproximados, queridos. Só para estar perto de nós, ele entregou seu próprio Filho. É isso que você precisa crer, é nisso que você precisa acreditar. Deus, ele te ama de maneira incondicional. Amém? Então a gente vem falando sobre isso, né? Que a gente entende que o medo, ele é inimigo da fé, queridos. Ele é o inimigo principal da fé. Porque o medo, ele traz com ele dúvida, o medo traz com ele incertezas, e a fé, ela é a certeza. Quando a gente cresce na revelação do amor de Deus, a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Então aí a gente tem fé, a gente tem certeza. Por isso a gente tem que expulsar o medo da nossa vida, porque ele é inimigo da nossa fé, ele vem trabalhar contra a nossa fé. Amém? Então eu quero te mostrar agora um exemplo, né, de uma passagem bíblica onde o medo poderia ter tomado conta, poderia ter dado tudo a perder, mas Josafá, ele se posicionou, querido, ele se posicionou em fé, amém? Ele estava, né, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, ele estava recebendo uma ameaça de um grande exército que estava vindo contra ele, ele recebeu essa notícia, né, e se você for observar no capítulo 19, ele vinha ali de um concerto com Deus, ele tinha levado o povo a ter um concerto com Deus, e aí de repente surge essa notícia de um grande exército que estava vindo contra ele, e Josafá teve medo. Normal, e o medo bateu na porta dele, como eu disse aqui, já disse aqui, o medo vai bater na nossa porta. Olha só o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, no verso 3, lê só comigo. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Olha só, Josafá teve medo, mas isso não veio do nada, isso veio de uma notícia que ele recebeu no verso 2. No verso 2 diz que informaram a Josafá que um exército enorme vinha contra ele de Edom, né? Do outro lado do Mar Morto, e já estava chegando perto. Então informaram a ele. Então essa notícia, o que aconteceu? A Bíblia diz que Josafá temeu, Josafá teve medo, porém ele não se entregou ao medo. Ele não permitiu com que o medo tomasse conta do seu coração. O que ele fez? Se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Essa é a nossa atitude, querido. A nossa atitude quando o medo bate à nossa porta tem que ser consultar ao Senhor, buscar ao Senhor, ver o que Deus tem a dizer a respeito da ameaça que nós estamos sofrendo. Estamos sofrendo uma ameaça mundial, mas o que nós precisamos fazer? Olhar para a palavra de Deus e ver o que ela tem a dizer. A palavra de Deus tem a dizer, no Salmo 91, que nenhum mal nos sucederá, nem nenhuma praga chegará à nossa tenda. A palavra de Deus tem a dizer no Salmo 23, que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. A palavra tem a dizer no Salmo 46, que Deus é nosso refúgio e fortaleza, e nós não precisamos temer. De quem temerei? A quem temerei? A palavra de Deus tem a dizer em Isaías 53, que ele já levou as nossas enfermidades. Então a gente tem que se pôr a buscar ao Senhor, como fez Josafá, quando o medo bate à nossa porta. É isso que nós precisamos fazer. Amém? E aí, qual foi a resposta que Josafá teve do Senhor? Lá no verso 15, a gente vai entender a primeira resposta que ele teve. Olha só. O Espírito de Deus tomou um profeta e disse o seguinte: dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Olha só, Deus estava respondendo a Josafá. E qual foi a primeira coisa que Deus disse a Josafá? Não temais, não tenha medo. Deus já chegou corrigindo o espírito de medo e expulsando o espírito de medo, porque Deus sabia que não ia ajudar em nada. E ele disse mais: não temais e nem vos assusteis
por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia, meu irmão. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Quando a gente se põe a buscar o Senhor, em meio ao medo, em meio a uma ameaça, a primeira coisa que Ele diz para nós, olha, não tenha medo. Não tenha medo, porque essa peleja não é tua, não se assuste diante dessa grande ameaça, porque a peleja não é de vocês. A peleja é de Deus, a peleja é minha. Foi isso que Deus falou para Josafá, foi isso que Josafá confiou, e você, se você for, você já conhece o final da história, se você não conhece, lê lá, 2 Crônicas, capítulo 20, você vai ver que Josafá nem precisou lutar, o exército inimigo mesmo se destruiu, ele próprio, e Josafá foi vitorioso nessa peleja, e assim vai ser comigo e na tua vida, se nós crermos naquilo que Deus está nos dizendo. Ele está nos dizendo, não tema, nem se assuste, diante dessa grande multidão, porque a peleja não é sua, a peleja é de Deus. Se põe a buscar ao Senhor quando o medo bater à sua porta, e essa é a resposta que Ele tem para te dar nessa hora. Amém, querido? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, Ele está contigo, essa luta não é tua, é de Deus. Comenta esse vídeo se ele te abençoou, dá um like, se inscreve no nosso canal e compartilha também com seus amigos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.